Nosso evangelho de hoje é Mateus 10, de 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. No termo ovelhas encontra-se todo o ensinamento de mansidão, simplicidade, humildade e obediência de Jesus. Ao dizer ovelhas, Jesus conduz seus discípulos ao Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, precisamente. O termo lobo, por sua vez, recorda todos aqueles que vivem segundo seus instintos, de acordo com a selvageria do mundo. Na lógica do poder e da dominação, da coisificação e do anulamento do outro. Enquanto na ovelha tem-se o sinal do servo, no lobo tem-se o sinal do carrasco, ditador e explorador dos inocentes, dos deturpadores da verdade e destruidores das consciências, dos malabaristas da ilusão e assassinos da dignidade humana. É por isso que, no versículo 17, Jesus pede para se ter cuidado com os homens. Cuidado com eles. Aqueles tipos sem Deus, sem desejo de salvação e completamente voltados para si mesmos. Homens que não sabem outra coisa senão colocar tudo debaixo dos seus pés para poder alcançar tudo o que desejam ardentemente. Não se trata de ter medo de homens e mulheres, mas de ter muita prudência, de ser prudentes com uma humanidade ferida pelo pecado e por isso mesmo voltada para si, cheia de egoísmo e satisfação pessoal. Uma humanidade que vive para seu próprio estômago, apoiada no destruidor sistema materialista. Essa é uma humanidade que faz da mentira seu mais relevante meio de conquistas, que usa uns aos outros para obter sucesso em tudo, que procura manipular corações e consciências, a fim de obter o que mais deseja, e para isso faz uso do que mais as pessoas gostam, explorando-as justamente nos seus afetos e intenções. O interesse pela dominação é característica do mundo dos homens, isto é, da realidade sem Deus. Eles dominam para poder realizar todas as suas satisfações, seus sonhos e ilusões. Por isso, o combo de homens do mundo é ter, poder, prazer. Interessante, 3 verbos aqui que marcam a história do homem pecador. O discípulo, diante de tal situação, deve ser prudente como as serpentes, preparados para não se deixar ser presa dos outros, e simples como as pombas. Ao invés de dar o bote da serpente, livra-se dos botes mundanos e poder responder com simplicidade, humildade e desejo de salvação. Jesus Cristo dá aos seus discípulos a sua mesma missão e o seu poder, e os envia às mesmas pessoas e com os mesmos ensinamentos, e ainda lhes confere a mesma sorte de rejeição e perseguição, a fim de que sejam autênticas testemunhas do próprio Jesus Cristo para as nações. É por causa disso que o discípulo deve ter
como única riqueza a comunhão perfeita com seu Mestre. Deve ter coragem de largar tudo para poder ser um instrumento completamente disponível à vontade do Senhor. Uma vez não tendo nada, não temerá nada perder diante de reis e governadores ou de qualquer perseguidor da fé. Diante dos inimigos da luz, o discípulo se coloca livremente e de modo decidido, proclama a beleza de pertencer à verdade que a tudo ilumina. O discípulo tem o Espírito de Deus, que jamais abandonará os escolhidos do Senhor. Em todos os momentos estará em sua defesa. O Espírito de Deus que habita dentro de cada um é o advogado, o defensor de quem não teme ser todo de Deus e se deixa guiar por ele. O Espírito Santo permite ao discípulo descobrir onde se encontram as mentiras, as máscaras de bondade e a falsidade nas palavras. Ao mesmo tempo, dá ao discípulo a graça do entendimento, a capacidade de ver o outro na sua miséria e, apesar do sofrimento por que passa, olhar para seu amigo ou inimigo com misericórdia. O Espírito suscita no discípulo a vontade de perdoar, a fim de que o outro alcance a possibilidade da salvação. Um exemplo disso foi expresso por Santo Estevão, por exemplo, pelos mártires de modo geral da Igreja, por todos os santos, por todos os que derramaram sangue por causa de Jesus, sendo apedrejado ou sendo degolado, como Pedro e Paulo, por aqueles que foram esquartejados, intercederam pelos seus inimigos, pois não sabiam o que estavam fazendo. Tal atitude é impossível sem o Espírito do Pai. Em muitos casos, o discípulo será odiado até mesmo pela família. Por causa do nome de Jesus, muitos serão desprezados, perseguidos e mortos. Aquilo que constitui raiz na vida de uma pessoa, a família, pode se transformar em um grande problema para a salvação. Não significa que o discípulo rejeita sua família. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais amamos os nossos. O problema se encontra quando a família não entende a entrega que alguém faz de si mesmo a Deus e de modo absoluto. Quando alguém descobre a verdade verdadeiramente. O apego à possessão de muitos, a falta de Deus em muitos lares, são grandes entraves na vida dos que se decidem por Deus. Muitos impõem suas ideias aos outros de qualquer forma, ferindo profundamente o dom da liberdade pessoal. Certamente, num ambiente dessa forma, não pode existir amor de verdade. Além disso, pais e filhos não se suportarão quando estiverem em jogo as armadilhas do instinto, quando somente a carne toma a direção da vida das pessoas, quando o materialismo se converte em ambiente vital e quando homens e mulheres já não encontrarem sentido na vida de comunhão com Deus, não quiserem mais a vida eternal, mas tão somente viver a realidade de um mundo falido. Nessa realidade, não pode existir fraternidade, solidariedade, perdão, justiça e paz. O amor, apesar de ser proclamado com os lábios, está distante de muitos corações, porque é confundido com prazer e não entendido como oblatividade, entrega de si, dom de si para o outro. No mundo do instinto, a violência, a concorrência, o egoísmo, o individualismo e o hedonismo manifestam-se como senhores dominadores das consciências, escravizadores de tiranos e inocentes, fomentadores da morte entre consanguíneos, amigos e vizinhos e entre qualquer um que procure destruir tal realidade. Para essa triste realidade, Jesus Cristo envia seus discípulos. O importante é que aquele que se decide por Deus não tema tais desafios. O discípulo deve ser livre de todas as amarras, tanto pessoais quanto do mundo e da própria casa. Somente em liberdade ele exercerá dignamente a missão que lhe foi confiada. O Evangelho pede a perseverança na verdade, a verdade encontrada e na missão abraçada, pois somente assim conquistará a salvação e se tornará instrumento dela para o outro. Força e coragem. Confia no poder de Deus. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.